Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vamos orar mais uma vez, e logo após estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor, e estaremos iniciando um breve estudo sobre teologia de missões, sobre missões. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos a Ti e agradecemos por mais um dia do Senhor, dia que o Senhor nos concede o privilégio de descansarmos das nossas atividades, de aquietarmos os nossos corações e fixarmos no serviço a Ti, no louvor e adoração ao Senhor. Em ouvir a Tua voz, nos achegarmos ao Teu trono, trono de graça, de misericórdia, e sermos ensinados por Ti. E rogo a Deus que o Senhor esteja nos conduzir ao longo dessa manhã e ao longo desse dia, para que nós, como povo Teu, como Tua família, venhamos crescer na Tua presença e venhamos Te prestar um serviço de louvor e adoração ao Teu nome agradável a Ti. Tem misericórdia de nós, em Cristo, Senhor e Salvador nosso, que eu Te oro. Amém. Gênesis capítulo 1, irmãos, versículo 28. Diz o texto: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Nós vamos falar sobre missões, irmãos. E missões você já vê começando aí em Gênesis, quando Deus chama o homem, cria o homem, coloca-o no jardim, e Deus dá uma ordenança específica. Deus diz o quê? Sede fecundos, Deus os abençoa e diz: sede fecundos, ou seja, multipliquem, cresçam, tenham filhos, e multiplicai-vos, sujeitai a terra, dominai-a sobre os peixes do mar. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos que o texto se refere simplesmente a ter filhos e encher a terra de filhos. Mas o Senhor não está ordenando simplesmente isso. O Senhor está ordenando que o seu povo, o povo de Deus, ele expanda o reino de Deus. Ele faça com que a geração do povo de Deus venha se expandir, a glória de Deus venha se expandir, o reino de Deus venha se expandir. Por isso que ele diz: sede fecundo e multiplicai-vos. É o povo de Deus aqui, é a criação de Deus, é um pouco daquilo que Deus criou, então ele tem que se expandir para essa terra. E como é que ele vai fazer? É justamente assumindo o aspecto missionário na sua vida. E nós vamos tratar sobre teologia bíblica de missões. O que é teologia bíblica de missões? Primeiro nós temos que definir os termos. O que é que os irmãos entendem por teologia? Nós muitas vezes, quando ouvimos falar da palavra teologia, nós temos até um pouco de aversão. Lá se vem um estudo. Vai estudar agora. Teologia, irmãos, implica justamente no estudo acerca daquilo que Deus permitiu a nós conhecer acerca dele, acerca do seu reino, acerca de si mesmo. Então, quando nós falamos, nós vamos estudar teologia bíblica de missões, nós vamos estudar aquilo que Deus intentou revelar, que Deus permitiu revelar acerca de si mesmo. Nós vamos estudar sobre Deus. Primeira coisa que nós temos que entender: teologia diz respeito ao estudo de Deus, compreender aquilo acerca do qual Deus intentou se revelar. Por que bíblica? Porque teologia é o estudo sobre Deus e ela parte aonde? Das Escrituras. Ela não se dá por especulação. Não é o que eu entendo, não é o que os irmãos entendem, é o que a Escritura diz. É o que a Bíblia diz. Eu tenho costume, por exemplo, lá na minha igreja, de quando vou dar discipulado em grupos, e eu tenho recebido alguns irmãos de outras igrejas, e irmãos que vêm com seus conceitos, que vêm com seus pensamentos, e eu tenho dito: irmãos, nós vamos estudar. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro, aquilo que eu vou ensinar aos irmãos, eu faço questão de que os irmãos olhem e verifiquem nas suas Bíblias. Segundo, eu não quero achismo. O que você acha não me interessa. Da mesma forma, o que eu acho não deve lhe interessar. É o que a Escritura diz. Então, teologia bíblica diz respeito acerca do estudo sobre Deus, que é ensinado aonde? Na Bíblia. E é um estudo exato. Não é especulação, não é eu acho. Ele flui exatamente daquilo que Deus revelou. A teologia tem que ser clara, lógica, objetiva. Terceiro, por que missões? O que é missões? Qual o conceito
de missões. O que é missões? O que é, pastor Tomás? Vou lhe pegar agora. Por que teologia bíblica de missões? Porque é o estudo acerca daquilo que Deus intentou revelar nas Escrituras para o povo de Deus agora fazer o quê? Expandir. A nossa missão é testemunhar de quem? De Cristo. E testemunhar, irmãos, envolve muito mais do que, por exemplo, viver os meros conceitos do cristianismo. Como assim, pastor? Testemunhar envolve muito mais, por exemplo, do que você ser um bom cidadão, do que você ser alguém que, vamos aqui os conceitos, não mata, não rouba, não faz inúmeras coisas. Você já ouviu falar isso de crente? Testemunhar não é isso só. Testemunhar envolve falar do reino de Deus. O conceito de testemunha nas Escrituras envolve em falar, em propagar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus revelou. Então essa é a nossa missão. E dentro desse aspecto missionário, envolve fazer justamente o quê? Pregar a palavra de Deus. Essa é a tarefa de qualquer cristão, não só do pastor, não só dos presbíteros e diáconos, mas de todos aqueles que professam o nome de Cristo, que se dizem servos de Deus, têm a tarefa, a obrigação, o dever, a ordenança de Deus de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo. Pastor, mas eu não sei falar. Meu irmão, você não sabe falar aquilo que Deus fez na sua vida? Você não sabe falar, por exemplo, aquilo que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, efetuou no seu dia a dia, no seu lar, na sua família, na sua vida? Por exemplo, eu um dia, 21 anos atrás, eu estava perdido. Eu vivia de forma desgarrada. Para eu encontrar Cristo, sabe o que ocorreu? O Senhor tirou meu pai. Eu perdi meu pai e fui morar do lado da igreja. Tive que me mudar com minha mãe, nós somos 5 irmãos, eu sou o mais novo, era o único que morava com minha mãe. Nós morávamos no sítio, isolado de tudo e de todos, a casa mais próxima era 500 metros. E ladrões iam roubar, foram roubar uma vez. E nós tivemos que nos mudar. E nos mudamos para outro povoado, e nesse povoado tinha a igreja presbiteriana. Moramos do lado. Quase parede com parede. E um dia, por convite de hoje, aquela que é minha cunhada, eu fui para a igreja. Estou lá até hoje, eu sou pastor. Você não sabe falar do que Deus fez? Foi graça do Senhor, misericórdia de Deus. Você não sabe falar de que Cristo morreu por você na cruz? Derramou seu sangue para lhe perdoar dos seus pecados? Então tem coisa errada aí. Então nós temos que refletir acerca sobre isso. Então, irmãos, missões é falar daquilo que Deus fez. Não é simplesmente, irmãos, você, por exemplo, algumas pessoas têm um conceito de que missão, de desenvolver missões, é, por exemplo, pegar e vamos desenvolver um trabalho missionário na igreja. Como assim? Vamos pegar, arrecadar cestas básicas e levar ali num bairro pobre. Tem muita gente que acha que isso é fazer missões. Chega lá, reúne, numa tarde de sábado ou qualquer dia, convida a comunidade, entrega uma cesta básica. Vamos embora, fizemos missões. Não fez, não. Isso não é missão. Missões é propagar a Cristo. Agora, pastor, eu posso fazer isso dentro de missões? Pode. Agora, missões propriamente bíblica é falar do reino de Deus. Pastor, de onde o senhor tirou esse conceito? Daquele que é o chefe nas missões. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. O que foi que ele fez na terra, todo o tempo do seu ministério? Propagou as grandezas do reino de Deus, do Pai. Cristo curou enfermos? Curou.
Cristo socorreu pessoas? Socorreu. Cristo matou a fome de pessoas? Ele multiplicou pães e peixes. Mas a sua prioridade, pode olhar, irmãos, nos textos que acontecem isso, é sempre o quê? A propagação do Evangelho. É sempre pregar acerca do reino de Deus. Porque eu disse que, por exemplo, dar uma cesta básica nas missões? Porque a falência humana, irmãos, não pode ser resolvida simplesmente você alimentando famintos. A falência humana não pode ser resolvida desse jeito. Sabe por quê? No Éden, lá no Éden, Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. Tinha fartura? Tinha. O que foi que houve lá? Eles pecaram. A fartura não resolveu o problema deles. A fartura, a abundância não resolveu. Porque o problema é mais aqui, ó. É interior. O problema do homem não é fome física. O problema do homem é pecado. Então o pecado só se resolve através de quê? Do Evangelho. Só se resolve através de Cristo. A falência humana não pode ser resolvida curando, por exemplo, enfermos, você instalando um hospital, como muitas igrejas nossas têm. Eu tenho um colega que pastoreia uma igreja, do lado da igreja tem um hospital. É bênção do Senhor, a igreja deve fazer isso. Se a igreja tiver condições, faça isso. Mas primeiro é o quê? O Evangelho. À medida que ela despreza o Evangelho, ela desprezou missões. Ela deixou de fazer missões, ela passou a ser simplesmente uma instituição que faz ação social. Ela passou a ser qualquer outra instituição, menos uma igreja de Cristo. A propagação do Evangelho é prioridade. No Éden não havia doenças, mas o homem caiu lá. O homem pecou lá. Então nós temos que compreender isso, irmãos, que fazer missões envolve propriamente pregar o reino de Deus. E nós fazemos isso tendo como modelo a quem? A Cristo, o Senhor da glória. Agora nós podemos, irmãos, entender tudo isso e querer fazer missões de forma errada ainda. Termos motivações erradas para entrar em missões. Por exemplo, a pessoa pode entrar em missões, desejar fazer missões agora num aspecto mais institucional, ou seja, como assim? Eu quero ser missionário da igreja presbiteriana. Mas qual a sua motivação? Muitos querem fazer isso, entrar em missões, ser missionário. Eu vou lá pregar o evangelho em tal cidade, dedicar o evangelho. À primeira vista parece louvável, mas pode ter motivos errados. Que motivos, pastor? A pessoa pode se envolver em missões buscando glória própria, buscando ser louvado pelos outros. Eu conversando no último sábado passado, sem ser ontem fez 8 dias, dando aula de teologia de missões, a gente falava isso, que muitos se envolvem em missões, por exemplo, e dentro da igreja se cria instituições ou órgãos missionários. E sempre tem aquelas pessoas que fazem o quê? Que se destacam, que são cotados como os que fazem missões. São os que mais se destacam. Quando, na verdade, muitas vezes eles não estão buscando fazer missões para a glória de Deus. Eles estão buscando fazer missões para quê? Para ser aplaudidos. Está vendo como o irmão é? Ali sim é um missionário. A pessoa pode cair nisso. De buscar entrar na obra missionária, buscando louvor. Ou até buscando, sabe o que, irmãos? Autorrealização. Achando que se envolver na obra missionária, ou se envolver em desenvolvendo algum aspecto missionário, vai preencher o vazio do seu coração.
como uma autorrealização. Eu vou estar satisfeito se eu fizer isso. Esse é um motivo errado. Também, muitos entram na obra missionária buscando expandir a glória e a influência da sua denominação. Essa é a igreja que faz missões. Está errado. Quem é que deve crescer? É Cristo. É Ele que deve crescer. Não é o crescimento da igreja no desenvolvimento das missões. Se de fato for uma missão bíblica, vai ser natural. A igreja vai crescer. Mas a igreja não pode se envolver em missões buscando com que ela seja louvada. Quem deve ser louvado é Cristo. É Ele que é o rei de missões. É Ele que deve ser glorificado. Outros entram em missões buscando sucesso profissional. Achando, por exemplo, a gente no seminário, a gente vê muita coisa, tem muita gente que tenta tudo na vida, não dá nada certo, agora eu vou ser pastor. Agora eu vou ser pastor, é a última coisa do mundo. E acha que o ser pastor vai enriquecer. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida como meu primeiro pastor, foi: meu filho, não se engane. Ser pastor não é sinônimo de riqueza. Você pode ganhar muito. Mas mesmo ganhando muito, irmãos, mesmo o pastor ganhando muito, muitas vezes, o muito também tem muitos gastos. Eu tenho, por exemplo, o meu primeiro pastor, ele é envolvido em missões num aspecto mais institucional, ele é envolvido em missões em Guiné-Bissau. Todo ano ele vai para Guiné-Bissau, passa um mês lá, pregando o evangelho, ensinando aos irmãos de lá. Guiné-Bissau é um país africano, onde a situação é extremamente difícil. Ele passa um mês comendo arroz e frango. E para beber água tem que comprar mineral, porque a água de lá não é muito boa, não. Ele faz por amor. Uma parte do seu salário é destinado para missões, para a obra missionária. Muitos entram na obra missionária ou até no pastoreio achando que vão enriquecer. Não vão, irmãos. Não vão. Quem achar isso está extremamente enganado. Extremamente. Também, você pode querer ser missionário num âmbito mais institucional, porque a sua família não anda lá bem. Aí eu vou tentar fugir dos problemas familiares, vou me isolar lá no meio do sertão, achando que isso vai resolver. Os problemas vão me acompanhar. Oi, irmão? Uma coisa que nós não compreendemos muitas vezes é: missões começam onde? Em casa. Se você não é missionário no seu lar, você vai ser missionário na rua? Não vai. Missões começam na sua casa. Tem muita gente que quer se envolver em missões. Eu vou ser missionário lá no tal bairro, e sua casa está uma desgraça. Você fala do evangelho na sua casa para os seus filhos? Eu não consigo. Como é que você não consegue falar para os seus próprios filhos ou você quer falar para os outros? Entende qual é o problema disso? Você vai levar um evangelho falso, porque você nem vive. Você não vai ter credibilidade para isso. Também, irmãos, você pode entrar em missões buscando paz com Deus por meio do serviço missionário. Você não deve entrar em missões buscando paz com Deus. Você deve entrar em missões para glorificar a Deus, primariamente. Você também pode entrar em missões com desejo de contribuir com o reino de Deus. Eu quero contribuir com o reino de Deus, para o reino de Deus crescer. Mas como é que você quer fazer isso? Não, do meu jeito. Não é do seu jeito. É do jeito que Deus manda fazer. É do jeito que Cristo instituiu. É do jeito que o Senhor mandou.
Então, dito isso, irmãos, eu e você somos chamados para sermos missionários, mas não é um chamado qualquer, é uma convocação, é uma ordenança de Deus. Chamados para sermos missionários com o desejo de que o Senhor seja conhecido por todos os povos. E esse é um desejo correto, é o motivo correto que nós devemos fazer missões. A olhar para os nossos vizinhos, a olhar para os nossos amigos, entre aspas, vermos que eles estão caminhando para o inferno, nós desejarmos que aquelas pessoas conheçam aquele que nós conhecemos, o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Desejarmos que elas sejam resgatadas das trevas, mas isso só vai ocorrer, irmãos, pela pregação do Evangelho. Então o pastor tem que ir lá pregar. Não, Deus está chamando você. Você que está ali mais íntimo com a pessoa, você que tem mais facilidade de falar de Cristo para ela. Muitas pessoas têm intimidade para conversar e desabafar conosco, mas muitas vezes nos calamos, não falamos uma palavra acerca do Evangelho. Nós nos sentamos nas nossas calçadas para falar sobre política, falar da vida dos outros, pecando. Nós não temos coragem de falar do Evangelho. Nós temos que compreender, irmãos, que nós temos uma prioridade nas nossas vidas. E essa prioridade é que a glória de Deus se expanda. É testemunhar de Cristo, é falarmos de Cristo. Não precisa você falar muito bonito. Não precisa você ser professor. Não precisa você ser pastor. Não precisa você ser professor de escola dominical. Não precisa você ser presbítero ou diácono. O que precisa é você ser cristão. Porque o significado de cristão é imitador de quem? De Cristo. De Cristo. Você tem que entrar em missões desejando obedecer a Deus com amor e gratidão, cumprindo a missão que Ele lhe mandou fazer. Quais são as últimas palavras de Cristo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28? Ide por todo mundo, pregue o Evangelho. E veja que quando Cristo faz isso, Ele dá como extensão o quê? O mundo inteiro. Onde Deus lhe colocar é um campo missionário. É na sua casa, na sua rua, na sua cidade. Pode, irmãos. Perdão por não ter dito, mas os irmãos podem me interromper e fazer colocações e perguntas. Isso. Missões começa na sua casa mesmo. Missionário, e esse é um conceito que nós temos que quebrar. Que missionários são aqueles que são chamados para ir para outras cidades, para outros países. Não, irmãos. Eles têm um chamado mais específico, institucional. Mas todos nós temos um chamado missionário. Você já pensou aqui? Eu já fiz esse desafio da minha igreja e, lamentavelmente, é um problema presbiteriano e nosso. Nós não compramos esse desafio. Quantos membros tem aqui, irmão, pastor? 60. 60 membros, não é? Se cada membro discipular um no ano, próximo ano teriam quantos membros aqui? E esse um ficar? 120. No próximo ano os irmãos teriam um problema grave. Teria um problema grave. Grave, mas saudável e maravilhoso. Que era aumentar a igreja. Eu estava dizendo ao pastor, antes de iniciarmos, ele me chamou ali para trás para orarmos, e eu perguntei ali o que era ali. Aí ele disse, é a cozinha. Eu disse, daqui uns anos, se Deus permitir, isso aqui vai sair. Os irmãos vão ter que botar o templo para lá. Os irmãos têm que orar por isso. Mas não adianta ficar simplesmente, eu vou orar para a igreja crescer. Irmãos, arregacemos as mangas. Sejamos missionários. Discipulemos. Falemos de Cristo. Tem muita gente sedenta para ouvir do Evangelho. E principalmente agora, irmãos. Nunca houve uma sede tamanha pelo Evangelho como agora.
onde as pessoas estão reclusas nas suas casas, onde as pessoas necessitam de alguém para conversar, onde as pessoas necessitam de uma palavra de encorajamento, onde muitos estão com medo. E qual é a solução para o medo? É Cristo. É Ele que faz lançar fora todo medo. Essa é a oportunidade. Então já pensou nisso? Se todos nós discipularmos, vamos dizer, 2 pessoas no ano, uma ficar, seriam 120. 60 discipulou no ano, 120 pessoas foram discipuladas, cada quem discipulou 2. 120 foram discipuladas, a metade ficou. Seriam 120, irmãos, próximo ano. Aí os 120, com esse aspecto missionário, sendo discipulados com esse pensamento missionário, discipulariam 120. No outro ano seriam quantos? 240. Pastor, isso é muito fácil na teoria. O difícil é a prática. Sabe por que é difícil a prática? Porque nós não arregaçamos as mangas e queremos fazer. O mesmo evangelho, irmãos, que transformou a mim e a você, a todos vocês, tem poder para transformar qualquer coração. O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. E poder ali, nas escrituras lá em Romanos, o termo é como se fosse dinamite. Uma dinamite que explode corações. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho do reino. O fato é que nós muitas vezes não cremos no poder desse evangelho. Achamos que o que transforma corações somos nós. Eu tenho dito que o que me dá muita alegria e satisfação no ministério é saber que a conversão de pecadores não depende de mim. Depende de Cristo, depende do Espírito Santo agir no coração. Mas depende de mim, como arauto do Senhor, pregar esse evangelho com fidelidade. Tira um peso de sobre mim no fato de que, ao pregar o evangelho, eu não caio naquela filosofia, quantas almas eu ganhei para Cristo? Porque eu não ganho alma nenhuma. É Cristo que transforma, é o Espírito Santo que transforma. Mas eu tenho o dever de pregar esse evangelho. Não apenas como pastor, mas como cristão, como crente em Cristo Jesus. Fala, irmã. Tira essa preguiça. Que nos humilha.
Isso, irmã, é algo que é um mal de todo presbiteriano. Nós, muitas vezes, queremos falar de Cristo para quem está distante, mas não abrimos nossa boca para falar quem está vizinho. Perto. Mas é isso mesmo. Lá fora? É uma incoerência. Ó, veja como o chamado missionário, irmãos, ele envolve onde você chega e onde você está. Abra Gênesis 12, o texto que o pastor Tomás leu. Gênesis 12. Deus chama Abraão. Abrão. Diz o texto: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa que teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Abraão faz o quê? Partiu. Vá lá para o versículo 7. Abraão atravessa a terra de Siquém e chega aí até o carvalho de Moré. Quando chega lá, o que é que diz o texto no versículo 7? Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. Ele está onde? Nos carvalho de Moré, onde os cananeus habitavam. O que é que Abraão faz? Leia o texto aí. Ele edificou um altar. Ele estava num lugar ímpio, mas ele disse: essa terra aqui é do Senhor. Ele propagou, ele estendeu o reino de Deus para ali. No meio de uma terra ímpia, ele chega e ele entende que o chamado missionário, aonde ele chegar, é como se o reino de Deus chegasse. Vá lá mais para frente. Lá no versículo, deixa eu ver aqui. Se os irmãos forem olhar, versículo 18 do capítulo 13. O que é que diz o versículo 18 do capítulo 13? Abraão fez o que lá em Manre? Levantou um altar ao Senhor. Ele está fazendo missões, irmãos. Onde ele chega, ele declara: existe um rei, o Senhor. Onde ele chega, ele está fazendo missões para a glória de Deus. Ele está levando e declarando: essa terra aqui pertence ao Senhor. Ele vai ser adorado aqui. Ele vai ser glorificado. Você faz isso no seu lar? Você faz isso na sua família? Nós temos que fazer isso. Onde nós estivermos, irmãos, nós temos um chamado missionário de declararmos que o Senhor é Rei. Que Ele deve ser louvado, Ele deve ser glorificado. Onde nós chegarmos. Nós não somos crentes na igreja somente. Nós devemos ser crentes em todo momento, é no nosso trabalho, é na faculdade, onde for. Tem crente hoje que tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Tem crente hoje que parece que é agente 007. Quem já assistiu aqui? Agente secreto. Ninguém sabe que é crente. Só sabe se vê indo para a igreja no domingo.
Tem coisa errada, não? Fala, irmã. Uhum. É difícil, irmã. Eu conheço uma senhora da minha igreja de origem, que ela orou 30 anos pelo seu esposo. E aqui é um alerta, irmãos, para os jovens principalmente. Não caiam na besteira de entrar em namoro misto, porque vocês vão pagar um preço. Pastor, mas estou namorando, eu vou levar ele para a igreja. Tadinho. Não existe namoro missionário não, irmão. Não existe isso. É condenado por Deus. Deus pode usar de graça e misericórdia. Ele pode. Mas Deus condena veementemente na sua palavra. E lembre, não existe pecado que fique sem correção, sem disciplina. Você pode ser disciplinado a sua vida inteira. Isso é um alerta para o povo de Deus, principalmente para jovem. Não caiam nisso. Deus pode usar de misericórdia, mas isso é exceção, não é regra. A regra é de 1000. Deus usa misericórdia para com 999, padece. Como eu disse aos irmãos, eu tenho uma senhora, já uma senhora bem idosa, tem mais de 80 anos hoje. Ela orou 30 anos pela conversão do seu esposo. 30 anos o seu esposo na farra, 30 anos o seu esposo na bebedeira, 30 anos o seu esposo no jogo, era seresteiro. 30 anos. Não são 30 dias não, viu? Eu vou ser missionária, pastor, eu vou ser missionário. 35, né, irmã? É, pela graça do Senhor. Então tenhamos. Oi? Dela, Deus foi misericordioso. Depois de 30 anos, Deus chamou ele. Converteu. Está na igreja. Deus pode ser gracioso, misericordioso. Eu tenho meu irmão que tem 55 anos. Da minha família, minha cunhada foi a primeira crente. Até hoje ela padece. Mas ela já estava casada com ele. Certo? Ela já estava casada com ele. Mas até hoje ela padece, que meu irmão maltrata até hoje. Maltrata, não é pouco não. Ele só não bate nela, viu? Mas traição, bebedeira, são uns 30 anos que ela sofre. Mais de 30. Mais de 30 anos. Ok? Voltemos para missões. Então, irmãos, nós temos que entrar e buscar entender o chamado missionário de Deus para as nossas vidas e buscarmos obedecer a Deus em amor e gratidão, cumprindo essa missão, desejando usar de todos os meios lícitos para que o nome de Deus seja conhecido, para que pecadores venham se render a Cristo. Mas tudo isso, irmãos, só terá efeito se nós compreendermos algo. Por isso que eu iniciei dizendo, por exemplo, que alimento não supre a maior necessidade do homem. Sabe por quê? Porque a maior necessidade do homem é que ele seja perdoado dos seus pecados, porque ele está caído. Então nós temos que compreender que a humanidade padece. Qual o problema do homem? É que ele é um ser caído, totalmente depravado. É que o homem é destituído de Cristo, naturalmente. Ele está morto em seus delitos e pecados. Então nós temos que compreender isso, porque quando nós olhamos para aqueles que estão sem Cristo, nós temos que olhar e enxergar quem de fato ele é. Alguém que necessita da graça e da misericórdia de Deus.
O grande problema é que nós, muitas vezes, olhamos para as pessoas e não compreendemos o estado de depravação delas. Ah, fulano é um bom cidadão. Ele é um bom patrão. Ele é um bom marido. Só não é crente. Tem coisa errada. Falta o quê? Falta o principal. Ele está morto. Ele está morto espiritualmente. Falta o principal. Ele está caminhando para o inferno. E se nós não enxergarmos essa realidade, irmãos, nós nos calaremos. E é por isso que nós nos calamos muitas vezes. Minha mãe é descrente, irmãos. Meu irmão mais velho é descrente. Minha irmã mais velha é descrente. Há 3 semanas atrás, eu estava trazendo uma mensagem. Eu saí da minha igreja, terminei a escola bíblica dominical e fui para a minha cidade, a 40 quilômetros, numa estrada extremamente esburacada, ao ponto que eu demoro 1h20 para ir para a minha cidade de carro, para ir para o aniversário de minha avó, 100 anos. A família toda reunida. Fiz questão de ir. Para mim é extremamente desgastante. Eu fico quebrado, porque eu tenho culto de manhã e escola dominical de manhã. Mas eu fui. Fui porque eu fui pregar lá. Eles tinham, a grande maioria, tudo descrente. Inclusive minha mãe e meus 2 irmãos mais velhos. Fui pregar e falar de Cristo. E fui chamar a atenção. Aniversário de minha avó de 100 anos, eu estava falando sobre pecado. Está todo mundo comemorando aqui. Mas se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vai todo mundo para o inferno. Inclusive minha avózinha. 100 anos. Nós temos que ter coragem de falar de Cristo, porque a maior necessidade deles não é saúde. A maior necessidade das pessoas não é fome material, é Cristo. Então nós temos que entender que as pessoas estão caídas. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que compreender. Primeiro não, segundo. O primeiro é que elas foram criadas por Deus. São criaturas de Deus. Toda a humanidade, todo homem é criatura de Deus. Não é filho, é criatura. Filhos são aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E como criatura necessitam de redenção, necessitam de salvação, porque eles são caídos. São pessoas. Alguém aqui já assistiu aquela série The Walking Dead? Uma série como se fosse mortos-vivos caminhando. Alguém aqui já assistiu o filme de zumbi? Como se morresse, ressuscitasse e ficasse caminhando, perambulando, sem nada. Olhamos para a humanidade e contemplemos isso. As pessoas estão sem Cristo, estão apenas caminhando aqui, peregrinando para o inferno. Então nós temos que compreender essa realidade. São mortos-vivos, que só alcançarão vida de fato em Cristo. Estou gritando demais, irmãos? Fale, meu irmão. Dá, irmãos. Irmãos, deixa eu compartilhar. Complemente. Nós vivemos num gueto. Deixa eu contar um testemunho. Eu não sou muito de testemunho, não. Mas deixa eu contar. Como eu disse aos irmãos, no último final de semana eu estava em Jacobina, na igreja batista. Eu passei da quinta à terça lá.
O pastor de lá é um colega que eu tive o privilégio de conhecer lá em Dores, quando eu cheguei. Ele era pastor lá e hoje está em Jacobina. E ele tem um trabalho de evangelismo. Como é esse trabalho? Eles têm pequenos grupos, é o que eles chamam de PGM, é pequenos grupos multiplicadores. E ele só falando com outros irmãos, e eu curioso. Pastor, como é isso? E eu perguntei, pastor, como é esse trabalho? Ele disse, não, é muito simples. Esse trabalho a gente faz como? Os crentes convidam os seus amigos, aqueles com quem eles conversam, para estudar a Bíblia, nas suas casas. Convidam para falar de Bíblia, estudar a Bíblia. E ali eles conversam, cantam louvor, cada quem lê um trecho, compartilha aquilo que pensa e vai criando aquele vínculo. Tomam um café juntos, toda semana. Eles fazem isso uma vez na semana. E tem dado frutos. Sabe o que aconteceu? Eles estavam dizendo? Tem um espírita frequentando que tinha aversão de Bíblia. Hoje o cara lê Bíblia e fala de Bíblia. Fala de Bíblia. Como é isso? É falando do Evangelho, tendo coragem de falar para aqueles que são seus amigos, demonstrando que há algo maior do que aquilo que eles pensam, demonstrando que é uma felicidade que transcende tudo aquilo que o mundo oferece, e essa felicidade é Cristo. Mas nós temos que ter coragem para abrir nossas portas para as pessoas. Eu tenho experimentado lá em Dores, eu recebi uma família na igreja, uma família que veio de outra igreja, pentecostal. E ele era diácono na outra igreja. Já está há um tempo sem frequentar. Nós moramos quase vizinhos, e eu conheci ele, sabe como? Eu passava todo dia para ir para a igreja, ele estava sentado. Na frente da minha casa tem uma praça. Ele estava sentado num banco na praça. E eu vendo aquilo todo dia. Passava e dizia, oi, oi. Um dia aquilo me inquietou. Eu cheguei em casa, preparei uma xícara de café, como todo pastor presbiteriano gosta, quem não gostar está fugindo da regra. Preparei uma xícara de café, fui lá fora, encostei de junto dele. Ô rapaz, prazer. Eu passo aqui e falo com você, nunca sentei para conversar com você. O rapaz estava sofrendo depressão. Comecei a falar com ele. Teve um acampamento, convidei ele. Pagamos para ele ir. Ele foi. Está lá conosco hoje. Sabe o que ele me disse? Pastor, eu estou há mais de 10 anos em igreja. Nunca tinha ido na casa do pastor. Porque a casa do pastor não era aberta para as pessoas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Não só o pastor, quanto todos os membros. Hoje ele frequenta a minha casa, nós jantamos juntos, tomamos café juntos. É assim. Agora isso quer dizer que tudo tem um limite, é claro. Tudo tem que ter um limite. Mas, irmãos, nós não podemos ser fechados no nosso gueto. As pessoas têm que nos conhecer, as pessoas têm que se sentir amadas, acolhidas no nosso meio. Mas elas só se sentirão assim se nós acolhermos elas. Se nós nos importarmos com elas. E nós temos que nos importar, olharmos para elas e vermos como elas estão padecendo. O que elas são, pecadoras que carecem de Cristo. São criaturas de Deus que estão caídas e que necessitam de redenção. E são esses 3 aspectos que nós temos que compreender: criação, queda, redenção. O homem foi criado por Deus, pecou no Éden, está moralmente e está distante de Deus, afastado do Senhor, caminhando para o inferno. Ele necessita de redenção. Essa redenção só através do Evangelho, só através de Cristo. Mas como crerão, se não há quem pregue? Como crerão? É necessário que nós, como igreja, compreendamos isso.
Aproveita. Isso, aproveita o cafezinho para fazer uma oração, para ler um versículo bíblico, para dizer, olha irmãos, olha pessoal, tudo isso aqui que nós estamos proporcionando é porque Deus tem nos abençoado, é porque Cristo proporciona isso para nós. Leva o evangelho de forma simples. Não precisa você pegar um sermão elaborado. Não, aproveita a oportunidade que Deus dá. Aproveita a oportunidade para abrir a boca e falar de Cristo. Para trazer esperança, por exemplo, a pessoa, você vai para um velório. O que a pessoa quer ouvir? Conforto. Conforto através de Cristo. Irmãos, no meu ministério, eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. O meu segundo velório que eu fiz foi o meu sobrinho mais velho. Morreu de acidente. Numa escola dominical, no domingo pela manhã, quando eu terminei a escola dominical, saí, ia para casa, eu recebi o telefone que ele tinha morrido de acidente. Filho do meu irmão mais velho. Não tem jeito de eu esquecer todo ano. Por quê? Porque o velório foi no dia do meu aniversário e no dia do aniversário da filha dele de 5 anos. Ele não era crente. Um mês antes, eu tinha conversado com ele no sítio. Eu tinha um carro automático, aí ele andou no carro, nunca tinha andado num carro automático, ele andou no meu carro e disse, nossa, carro bom. E a gente começou a falar, e a gente entrou em evangelho, eu já tinha discipulado ele, a mãe dele é crente. E ele me disse as seguintes palavras, ainda não, mas um dia eu vou para a igreja. Um dia eu vou para a igreja. Ele falava bem assim. Eu disse, rapaz, aproveite para se arrepender hoje. Amanhã nós não sabemos. Um mês depois ele faleceu, sem Cristo. Meu irmão estava arrasado, família toda arrasada. Vou eu fazer o velório, o ofício fúnebre. Foi fácil? Não. O que foi que eu fiz? Eu cheguei e disse que ele foi para o inferno? Eu não sei se ele foi para o inferno, por quê? Ele pode ter se arrependido nos momentos finais da vida, nos últimos segundos de vida. As minhas palavras foram, olhem, para a família e para todos, nós estamos aqui, em um momento de tristeza, é um momento de dor. O que cabe a nós hoje é agradecer a Deus pelo tempo que nós tivemos com Ele. Para onde Ele foi, nós não sabemos. Nós não sabemos. Então agradeçamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos proporcionou, tendo Ele no nosso lado. Era o meu sobrinho mais velho, ao ponto que o meu filho mais novo tem o nome dele. Eu coloquei. Nós temos que trazer conforto. Muitas pessoas estão aí arrasadas, morrendo espiritualmente, mortas espiritualmente, e necessitam de consolo, conforto. Necessitam de entender que elas têm esperança para elas, e essa esperança é Cristo. Mas elas só saberão disso, irmãos, se nós nos envolvermos em missões. Missões que pertencem a Deus. A missão não é nossa, é de Deus. É por isso que nós somos chamados e ordenados. O Senhor Jesus Cristo ordena isso em Mateus 28. Ide, pregai o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8. As últimas palavras de Cristo são palavras missionárias lá em Atos. São palavras de missões. Diz o texto: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos poder, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito habita em nós, crentes, povo de Deus. Nós somos capacitados pelo Espírito, pelo Senhor. Então falemos esse Evangelho, ouçamos a ordenança de Deus e obedeçamos. E obedeçamos. Sejamos um povo missionário.
Quando nós entendermos, irmãos, justamente os 3 aspectos que eu citei, criação, queda e redenção, que o homem foi criado por Deus, o homem pecou e necessita de redenção, e a redenção é somente pelo Evangelho, nós vamos entender algumas coisinhas básicas. Primeira, o homem, ele é alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E é por isso que ele nos manda como agência missionária para esse mundo em trevas. Lembra que as Escrituras dizem: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Não é porque as portas do inferno estão batendo na igreja, não. É porque a igreja está avançando e dissipando as trevas. É porque a igreja está avançando, cumprindo a ordem missionária e dissipando, derrubando todas as obras das trevas. Mas nós precisamos acordar para isso. Que nós somos a agência missionária de Deus e temos essa função de levar a Cristo. Dentro de missões, irmãos, a humanidade, toda a humanidade, é o alvo prioritário da redenção de Deus. Deus salvará os seus eleitos, mas você não sabe quem são os eleitos. Nós não sabemos quem somos eleitos. Presbiteriano é acusado por ser crente reformado, de crer em predestinação, de que não evangeliza, porque já porque é predestinado, vai ser salvo mesmo. Não é assim, irmãos. Nós devemos evangelizar porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nós sabemos que Deus tem eleitos. Há muito povo de Deus nessa cidade para ser alcançado. Mas esse povo necessita ouvir a voz do Evangelho. E para isso Deus colocou essa igreja aqui. Para isso Deus chamou cada um de vocês que estão aqui, para levar a voz do Evangelho. Por isso que nós cantamos aquele hino hoje. A voz do Evangelho. O Senhor nos chamou para isso. E nós precisamos entender, toda a humanidade é alvo prioritário da redenção. Toda a humanidade será salva? Não. Serão salvos os eleitos, mas não sabemos quem são. Por isso devemos pregar. O mundo é o ambiente missionário. E o missionário, o crente, precisa alcançar o mundo com a pregação do Evangelho. Eu e você precisamos alcançar. E usamos de todos os meios lícitos que Deus nos dá. Eu conheci uma senhorita lá em Dores. Sabe como? Um dia eu estou em casa, recebo uma mensagem no WhatsApp de um pessoal de Minas Gerais. Uma senhora. Pastor, estou entrando em contato com o Senhor, porque numa live da minha igreja, nós estávamos em uma live de oração, uma moça daí da cidade do Senhor entrou em contato conosco e disse que estava querendo se suicidar. Uma senhora. Como ela me conheceu? Como ela entrou em contato comigo? Sabe por quê? Porque nós temos um canal no YouTube, nós temos canal no Instagram. Foi lá, encontrou. Cidade de Dores, Igreja Presbiteriana, estava lá. Meu número está lá, ligou para mim. Peguei o contato da moça, entrei em contato com a moça, fui visitá-la. São os meios que Deus nos dá. São os meios que o Senhor nos dá. Então façamos uso desses meios também. Todos os meios, desde que sejam lícitos. O único método que é requerido meu e seu para evangelizar, para se engajar em missões, sabe qual é? É obedecer o ID de Cristo. Esse é o único método. É obedecer o ID de Cristo. Não existem métodos definidos. Não, o único método é a obediência. Ouça Cristo lhe dizendo: pregue, pregue, pregue. Fale do Evangelho. Eu é que vou agir. Eu é que vou transformar corações. Mas você fale. Os seus amigos não vão se converter olhando para a natureza, que é criação de Deus, que é revelação de Deus. Mas essa revelação na natureza só condena-os, não salva.
Eles precisam conhecer aquele que salva. E para conhecer aquele que salva, Deus colocou você como missionário. O único meio na missão é a pregação do Evangelho de Cristo. E você vai ver isso sendo desenvolvido em toda a Escritura. Em toda a Escritura você vai encontrar missões sendo desenvolvidas. Como eu iniciei, nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 1, Deus dando uma ordem missionária. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, nós vemos isso com Noé, como missionário também. Nós vemos isso, irmãos, em toda a Escritura. Você vai ver isso em todos. E todos têm alguns aspectos em comum. Você vai ver quais são os aspectos. Os aspectos são: Deus é gracioso e misericordioso, a humanidade caiu. Deus levanta alguém, chama a obediência, chama ao seu serviço. Esse alguém deve propagar o Evangelho. E Cristo vai agir com graça e misericórdia. Esses são os meios. Agora, quem evangeliza, quem entra na obra missionária, tem que ter algo em mente. Fé. Pastor, mas isso é óbvio. É o óbvio, mas muitas vezes nós não temos. Nós temos que ter esperança, irmãos, de que Deus pode remir pecadores. De que Deus pode transformar os piores pecadores. Sabe por que eu estou dizendo que isso muitas vezes não é óbvio? Porque muitas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e nós dizemos: não tem jeito não ali. Você pega aquele bebinho no bar, que todo dia está bêbado nas quedas. Você diz: ah, não tem jeito não. Ali vai morrer naquele jeito. Mas Deus pode transformar. Você tem que ter esperança, irmão, que Deus transforma os piores pecadores. Eu passei, o último membro que eu recebi na minha igreja, para mim foi como se fosse uma punhalada no meu coração. O último membro que eu recebi na minha igreja era vizinho meu. Cantava na noite. Cantor de arrocha, sertanejo aí. Um jovem mesmo, solteiro, boa pinta. Eu olhava para ele e eu pensava o quê? Eu achava ele arrogante, eu achava ele orgulhoso. Eu fiz um pré-julgamento dele. Um dia estou eu lavando meu carro, na frente, ele encosta. Conversa vai, conversa vem. Eu disse: vai lá nos fazer uma visita? Ele disse: pastor, eu já sou crente. Eu estou frequentando a igreja quadrangular há 6 meses em Aracaju. Aracaju fica a 70 quilômetros de onde eu moro. Ele frequentava a igreja quadrangular junto com a namorada. A namorada dele é da capital de Aracaju. Eu nunca imaginava que ele estava frequentando a igreja. Mas eu fiz um pré-julgamento dele. Ele já tinha abandonado a música. Não estava nem cantando mais. E aquilo me doeu. Doeu por quê? Porque eu fiz um pré-julgamento dele, sem conhecê-lo, e não tive coragem de chegar e falar do evangelho para ele. Ele disse que quando estava na época de pandemia, e as igrejas estavam fechadas, a gente estava prestes a abrir. Ele disse: não, pastor, quando abrir eu vou lá, porque eu quero conhecer e eu quero uma igreja para congregar aqui na cidade. Hoje ele é o músico da igreja. É um dos músicos da igreja. É uma das pessoas, por exemplo, quando eu saio de férias, como eu estou de férias hoje, eu deixo ele para dirigir reunião de oração. É um dos membros da igreja que hoje coloca no grupo da igreja: irmãos, hoje é dia do Senhor. Vamos cultuar, vamos celebrar o Senhor, o nosso rei.
é quem mais chama a atenção da igreja depois do pastor. Isso me doeu, porque eu fiz um pré-julgamento dele antes. Manda pro inferno. É. Isso. Fala, irmã. Há tempo de arrependimento. Há tempo de arrependimento. Amém. Amém. Amém, irmã. Amém.
Amém. Amém. Irmãos, eu quero chamar a atenção sobre esses aspectos. Criação, queda e redenção. Tudo isso envolve um ponto crucial. João 3,16 diz o quê? Deus amou. Amor. Amor por missões. Amor por Cristo e amor pelas almas perdidas. Amor por Cristo e pelas almas perdidas. Se nós olharmos para esse mundo e não nos compadecermos dele, não enxergarmos a necessidade que esse mundo tem, nós estaremos agindo como egoístas, que acharemos que Cristo somente é para nós. Nós muitas vezes nos fechamos no nosso gueto. Nós nos fechamos no nosso clubinho particular. Não é. A igreja tem que estar aberta para acolher pessoas. E aqui é um chamado, irmãos, para vocês crentes, para todos nós. Nós temos que amar missões, amar falar de Cristo, amar pessoas. Mas esse amar pessoas não implica, por exemplo, você ser conivente com o pecado delas. Amar pessoas implica em falar do Evangelho, entendendo a maior necessidade que elas têm. Se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. E amar ao irmão não é somente socorrer em necessidades materiais. Amar envolve em fazer com que, de fato, aquela pessoa seja irmã. Como isso? Pela pregação do Evangelho. E aqui é um chamado que eu faço para os irmãos. Nós devemos amar ao mundo, não os conceitos do mundo, mas amar as pessoas enxergando-as como perdidas e que necessitam de salvação. O amor verdadeiro se manifesta na pregação da palavra de Deus. Esse é o amor. E nós devemos também amar outra coisa. Igreja. Amar a igreja. Amar o povo de Deus. Amar a comunhão dos santos. Tem muitas pessoas que desprezam a comunhão dos santos por qualquer outra coisa. Deixam de estar no dia do Senhor para qualquer outra coisa. Irmão, se o dia do Senhor, o momento de comunhão, o momento de celebração, o momento de ajuntamento solene, não for o mais almejado na sua semana por você, muito menos você vai almejar os céus. Por quê? Porque nos céus você estará em comunhão com os irmãos, cultuando, glorificando, louvando a Deus. Se você não tem isso hoje, se você não tem prazer nisso hoje, como é que você quer ter prazer nos céus? Eu costumo dizer, eu não me lembro de quem é a frase, irmãos, não é minha. O máximo de céu que um ímpio vai experimentar, que um descrente vai experimentar, é isso aí no mundo. Isso é o máximo de céu, o máximo de felicidade. E o máximo de inferno que eu e você, crentes em Cristo Jesus, iremos experimentar, é isso que nós passamos aqui. Esse é o máximo de inferno que nós experimentaremos. Tem muita gente que diz o inferno é aqui. Para os crentes é. Para os filhos de Deus é. Porque o que resta para nós é eterno, é felicidade plena com Deus. Mas para os filhos das trevas, aqueles que não servem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, isso aqui não é inferno não. Isso é céu para eles. Então que olhemos para esse mundo, enxerguemos a seara e arregacemos as mangas como trabalhadores em prol do reino de Deus. Eu quero encerrar demonstrando para os irmãos de forma breve como nós temos em Cristo aquele que é o maior missionário. João capítulo 1, versículo 14.
Cristo é a encarnação dos propósitos missionários de Deus. Ele é aquele que encarnou a missão. João capítulo 1, versículo 14, é um texto bastante conhecido pelos irmãos, por todos. Diz o texto: o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo, a palavra de Deus, se encarnou. Ele veio a nós, habitou no meio de nós, habitou no meio de pecadores. No entanto, ele não se contaminou com o pecado. Ele habitou em nós. E o que é que ele fez? Ele fez aquilo que diz o Salmo 1. Lembram o que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Quem é esse homem? É Cristo. Foi ele que veio a essa terra, foi ele que se assentou no meio dos ímpios, mas ele não se contaminou com o pecado. Ele não escarneceu. Ele andou entre pecadores, sem pecar. E o que é que ele fez no meio dos pecadores? Pregou. 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 Demonstrou amor, graça e misericórdia. Se compadeceu de pecadores. Esse é o maior missionário que nós temos como modelo. Olhemos para ele, porque foi isso que ele fez conosco. Ele se compadeceu de mim, de você, miserável pecadores que éramos. E ainda somos. Ainda somos. Éramos criaturas caídas e fomos redimidas por Cristo. Por aquele que é o maior missionário. Fale, meu irmão. É o Evangelho. Primeiro o Evangelho. O Senhor diz, irmãos, Cristo é aquele que foi enviado pelo Pai. Mas ele diz lá no capítulo 20 de João, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor nos enviou como missionários. Ele nos enviou como arautos dele para propagar as grandezas do seu reino. Ele era amigo de pecadores. E o que é que ele fez? Pregou o evangelho para esses pecadores. Então ouçamos o ide de Cristo. Ouçamos. O amor de Cristo, irmãos, não era medido pelo tamanho do pecado. Cristo, quando olhava para as pessoas, ele se compadecia não porque pegava mais ou menos. Então, quando olharmos para as pessoas, vejamos pecadores em potencial e que necessitam da graça e da misericórdia de Deus, que necessitam do amor de Cristo. Tenhamos anseio em que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Tenhamos anseio em falar de Cristo, para que as pessoas que estão caminhando para as trevas enxerguem a luz. Mas isso tem que ser aquecido no nosso coração, na nossa vida, a começar em nós. Tem anseio em ler a palavra do Senhor, em meditar, em ruminar ela, mas tem anseio em propagá-la.
Nós presbiterianos muitas vezes somos acusados de sermos pessoas que estudam muito a palavra. Temos boa teologia, temos bons pastores, temos bons mestres, bons estudos. Mas isso não serve de nada se não for externalizado por nós no nosso dia a dia em falar de Cristo. Isso simplesmente será mero intelectualismo. E mero intelectualismo só gera fariseus. Só gera fariseus que batem no peito e dizem: eu sirvo a Cristo. E que olha para o seu vizinho, seu parente, seu amigo, e não está nem aí para a condição da alma dele. Então reflitamos sobre isso. Como eu disse, a tarefa era grande. Eu trouxe aqui 20% do que eu dei na aula. Certo? Então, a minha oração é que Deus esteja a despertar essa igreja, a nos despertar. Isso aqui que eu estou dando para os irmãos, eu vou dar na minha igreja também. Eu já avisei que quando nós terminarmos uma série que nós estamos tendo lá, nós vamos falar sobre missões. Eu já falei em missões em outro aspecto na igreja, mas vou retornar a falar agora mais propriamente nesses aspectos que eu citei aqui com os irmãos. Então, irmãos, a minha oração é que Deus esteja a abençoar os irmãos e que Deus esteja a multiplicar esse povo aqui para a glória dele. Fala, irmã. Amém. A IPA ainda está.